Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje vamos falar aí sobre mais um tema da psicologia positiva, dando continuidade às outras lives anteriores que eu trouxe alguns convidados. E hoje eu vou trazer uma mega convidada, uma pessoa realmente que tem um conhecimento enorme para compartilhar com a gente. A professora Renata Livramento é uma referência na área de psicologia positiva no Brasil. Ela tem muito conteúdo para trazer para a gente. Olá, Tânia, Marcelo. Vamos trazer, falar sobre trabalho, né? A gente sabe que trabalho é uma causa enorme de adoecimento. Quantas pessoas adoecem por ano, pedem licença, se afastam do seu trabalho por problemas tanto a nível emocional, a nível físico, e o quanto que essa parte emocional, ela causa esses impactos, ela pode prejudicar o rendimento, o desempenho e a saúde das pessoas. Então é um assunto de extrema importância, principalmente vocês aí, não sei quem aí tem algum negócio, quem é empregador também, quem é dono de um negócio, quem tem, enfim, funcionários e precisa lidar com essa dificuldade. Então a Renata já chegou, vou chamar ela aqui rapidamente para a gente já iniciar. Vamos lá. Sabe, durante as minhas formações em psicologia positiva, a professora Renata, ela tinha um instituto, e ela tem ainda o instituto lá, Renata. Oi, Salwa, boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo Muito bem, não é ótimo, e que bom da gente você? ver. Que bom, tô aqui derretendo, gente, hoje tá o dia mais quente, recorde do dia mais quente em Belo Horizonte nos últimos mais de 100 anos, então imagina, eu tô assim, ó. Verdade. Isso aí influencia bastante mexe com a nossa disposição, né? Não é? E a gente vai falar de felicidade, ó, tudo isso influencia na nossa felicidade, mas tá tudo ótimo, graças a Deus. Verdade. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E até engraçado, assim, falando sobre temperatura, não faz parte da nossa live hoje falar sobre isso, mas esses dias uma pessoa perguntou: tem estudo sobre isso, sobre a influência no emocional? Eu falei: tem muito. O estresse, Muitos. né? Então, assim, a temperatura afeta o nosso estado de espírito, nossa vontade, enfim, toda essa parte emocional. Com Bom, certeza. é, Bom, gente, então a Renata, ela foi minha professora, aprendi muito com ela trouxe muitos conteúdos, eu fiz o curso dela inicialmente, depois encontrei com ela novamente no MBA e vou deixar ela se apresentar Verdade. porque ela tem uma série de qualificações, ela é autora de livros, ela tem, enfim, tem o instituto dela, é mestre, doutora, enfim. Vou deixar com você para falar, se apresentar aí pra gente. Tá bom, obrigada. Então, olha, falar, eu acho que, já que o tema é felicidade no trabalho, eu acho que eu vou começar contando para as pessoas que eu sou muito feliz no meu trabalho. Acho que isso, quem me conhece consegue perceber, né? Eu faço Uhum. várias coisas diferentes, então eu sou psicóloga, eu sou também administradora, me formei nas duas faculdades, depois fiz especialização em psicologia clínica, fiz mestrado em administração, mas estudando temas da psicologia, depois fiz doutorado em administração, também estudando temas relacionados à psicologia e a comportamento. Então, e sempre trabalhei em áreas diversas. Eu acho que tudo que eu faço, o que tem em comum é o fato de ser desenvolvimento humano. Quer ele aconteça num ambiente clínico, quer ele aconteça num ambiente de organizações, que eu também atuo, quer seja quando eu estou dando aula no Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva, que é o instituto que eu fundei e trabalho, quer seja dando aula coordenando pós-graduação ou dando aula em pós-graduação, enfim, independente de onde eu esteja, eu estou trabalhando com o desenvolvimento de pessoas e organizações. E eu sou muito feliz no meu trabalho, me considero uma pessoa privilegiada nesse sentido, porque a gente sabe nessa aula que não é a realidade da maioria da população, então isso é um privilégio. E eu amo trabalhar, então eu faço realmente com muito amor.
E aí a gente vai conversando e eu vou contando aí dos projetos. É verdade. Então, é bom, aproveitando então esse gancho, Renata, acho que assim, uma das grandes curiosidades, né, que as pessoas querem saber, assim, quais são os principais problemas psicológicos que hoje em dia as pessoas estão enfrentando dentro do ambiente de trabalho, que elas estão lidando, enfim, que chega até o adoecimento. Essa é uma ótima pergunta e eu acho que é muito importante da gente falar. Quando a gente está falando de felicidade, as pessoas acham que só pode falar de coisas positivas, né? E, na verdade, a gente falar também dos desafios e dos problemas, porque no caso de saúde mental no trabalho, é uma problemática grave, séria, né? É também importante para que a gente possa ter ações preventivas e corretivas, porque isso impacta na felicidade no trabalho. E aí eu acho que assim, o grande problema que a gente enfrenta hoje é a síndrome de burnout, que tem aumentado consideravelmente. A gente tem pesquisas que mostram uma incidência de até 40% dos colaboradores. Então, pensa o que é isso. 40% dos colaboradores, né? A gente tem uma média aí, mais ou menos, de uns 30%. Então, se a gente pensar em 30%, pegar a média mais baixa, isso significa um terço, praticamente, dos colaboradores de uma instituição, de uma organização com burnout. Burnout é uma síndrome, ou seja, ele não é um transtorno ainda, né? Qual que é a diferença? Síndrome significa um conjunto de sintomas. Então, o burnout ainda tem uma série de dificuldades para diagnóstico. A gente não tem critérios diagnósticos unânimes e bem definidos. O CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela só vai trazer o ano que vem, né? Só no ano que vem é que a gente vai ter o burnout ali numa classificação internacional de doenças, para vocês terem uma noção. Quer dizer, o negócio já existe desde... Esse termo foi cunhado a primeira vez em 1974. Então, pensa o que é isso, né? 48 anos depois, ele surge num critério de avaliação, e ainda assim não é um critério de avaliação que a comunidade científica toda aprova. Então, eu acho que o burnout, que é, assim, de um jeito resumido, a gente pode dizer que burnout significa queimar, né? Então, é você se consumir. Então, é o trabalho que consome o indivíduo vai sendo consumido por esse trabalho, que começa, tudo começa num esgotamento emocional. Então, é uma situação de estresse crônico, ou seja, que dura ao longo de um grande tempo e não uma situação específica. Gente, todo mundo vive situações de estresse na vida e nem todo mundo tem burnout, né? Então, o burnout é um problema de saúde ocupacional, ou seja, ele acontece dentro do ambiente de trabalho, em que o indivíduo vem vivendo aí uma situação de estresse crônico, por uma série de fatores. E isso deflagra um processo que vai gerar uma exaustão emocional, uma despersonalização, que a gente, ou cinismo, eu não gosto muito dessa palavra, então eu uso despersonalização, que é quando o indivíduo ele se retira afetivamente daquele trabalho, e uma baixa realização no trabalho. E tudo isso junto com um monte de fatores, que eu não vou me delongar muito, porque a gente não veio aqui para falar especificamente de burnout, isso gera uma síndrome que tem efeitos muito sérios, tanto para o indivíduo quanto para a organização e para o meio em que o indivíduo vive. Então, para a família, para os amigos. Então, é uma doença que afeta todos, né? Não afeta só aquela pessoa que está doente, afeta todo mundo. E eu acho que esse é um grande problema. Fora isso, a gente tem os clássicos, infelizmente, né? Já virou um clássico, problemas de depressão e de transtornos de ansiedade, né? Que são altíssimos no nosso país e no mundo todo. A gente tem 260 milhões de pessoas com transtornos diagnosticados de ansiedade, fora todos os outros que não são diagnosticados, né? Então, eu acho que essas são situações bem
bem perigosas e bem de grande sofrimento e prejuízo para todos, né? A gente precisa entender que a gente vive numa sociedade interdependente e que o que impacta um impacta a todos, né? E no caso do burnout isso é visível. Então eu destacaria entre os vários, eu destacaria aí o burnout e a importância da gente se preocupar com a saúde mental no trabalho, tanto quanto né, levar em consideração esses aspectos nos nossos projetos de felicidade no trabalho. Sim, até porque eu trabalho com uma grande parte da nossa vida enfim, assim, as empresas, elas chamam muito os psicólogos e os profissionais que trabalham com psicologia positiva ou outras áreas para, enfim, para tentar melhorar essa situação no ambiente de trabalho, porque elas sabem que isso vai repercutir financeiramente para elas de volta, em termos diretamente. de absenteísmo. Eu trabalho no setor público há muitos anos, há 15 anos no setor público. O setor público assim, é enorme essa... Imensa. Né? A quantidade de afastamento... Porque lá você não consegue muito facilmente processos de mudança. Lá é um sistema hierárquico mesmo. Exatamente. Então, e aí, essa é uma coisa também que eu queria saber, assim, quais são as principais falhas, o que antes da gente entrar no né, na parte boa, mas assim, o que poderia ser melhorado, quais são as principais falhas que estão acontecendo, que levam a esse tipo de esgotamento e dentro do ambiente de trabalho, na cultura das empresas? Olha, eu acho que para responder isso, a gente teria que voltar na história, lá na Revolução Industrial, mas eu vou encurtar um pouco o caminho, né? Acho que essa pergunta já vale uma live inteira, mas eu vou encurtar um pouco o caminho para responder. Eu penso que a gente vive um momento da sociedade que eu falo que a gente está numa transição de era, né? Numa transição da era da produtividade para, se Deus quiser, a era da consciência. Eu penso que a gente está nesse momento de transição. Mas a gente vem aí historicamente de uma ênfase muito grande em produtividade. E toda a forma como o trabalho se desenvolveu ao longo aí do tempo, a gente foi cada vez mais trabalhando mais, de fato, mais horas de trabalho, maior carga de trabalho, menos pessoas para realizar mais coisas, né? Tivemos também uma maior instabilidade nos empregos, né? Isso é uma coisa que basicamente não existe, né? Estabilidade, então gera uma insegurança. A competitividade foi se acirrando. Então, hoje você tem uma disputa de cargos, né, e de posições de trabalho muito grande. A gente tem uma quantidade muito maior de procura do que de oferta de trabalho, né, em geral, e pelo menos de um trabalho formal, eu estou dizendo, né, e tudo isso foi fazendo, e fora uma cultura também, que eu acho que tem uma outra questão, que é uma questão assim de uma supervalorização do trabalho, em termos de você precisa ser bem-sucedido, você tem que ter, sabe, um monte de você tem que, socialmente dizendo, né? O trabalho ele tem uma importância na nossa identidade. Ele geralmente é a segunda coisa que você diz a seu respeito logo após o seu nome. Então você fala, Sálua psicóloga, Renata psicóloga, entende? Então pensa o que é isso, assim. Antigamente, lá no tempo das nossas avós, era o seu sobrenome, porque era a questão da família que era importante, né? Em algumas cidades do interior, a gente ainda vê uns resquícios disso, né? Filho de quem que você é? Porque a família era o valor. Agora, de um bom tempo para cá, não é mais a família, né? É o seu trabalho. Então, Renata psicóloga, Renata administradora, Renata doutora, Renata... ou Sálua doutoranda, né? Então, a gente valoriza isso muito. E aí o nosso valor como indivíduo ficou intimamente ligado ao nosso valor
como profissional. Então, você vale aquilo que você produz, né? Tanto é isso em relação ao seu empregador, então, para a empresa, o valor que você tem é o tanto que você produz, quanto socialmente você vale aquilo que você produz. E é por isso que as pessoas, quando perdem o emprego, elas ficam tão deprimidas, elas ficam envergonhadas, algumas cometem suicídio, ficam desesperadas, porque você deixa de ter valor na sociedade quando você não é um profissional bem-sucedido. Então, eu acho que aí carregam vários problemas que a gente precisa olhar, né? Então, a tecnologia trazendo uma necessidade de mudanças e uma velocidade muito maior do que o nosso cérebro está preparado para lidar. Eu acho que os desafios são inúmeros, assim, inúmeros. Mas, por outro lado, como você bem disse, a gente passa a maior parte do nosso trabalho, do nosso tempo acordado no trabalho. Então, quando a gente tem a possibilidade de realizar um trabalho que está alinhado com os nossos valores, com as nossas potencialidades, com aquilo que nos faz bem, ele é uma importante fonte de realização também. Então, se por um lado ele pode ser uma fonte de sofrimento, por outro lado, ele pode ser uma grande fonte de prazer. Eu comecei me apresentando, me falando que eu amo trabalhar, e é isso mesmo, eu amo mesmo. Então, eu acho que a gente tem que olhar a coisa como um todo, sabe? Ele não é nem só bonzinho e nem só malzinho. Depende como a gente se relaciona com esse trabalho. Sim. E assim, é interessante isso, porque a gente sente mesmo, quando a gente entra em férias, eu tive algumas viagens que eu fiz que foram mais longas, e quando passa, acho que uns mais de 20 dias, eu não consigo ficar mais de 20 dias viajando, assim, eu acho que é lindo isso, mas assim, para mim é meio que uma utopia. Mas eu mesma, já passei por essa sensação durante a viagem, depois de alguns dias, de falar, mas acho que tá faltando alguma coisa, né? Que tipo, dá a sensação de inutilidade, né? Eu só fico passeando, todo mundo tá trabalhando. Então, Gente, é a primeira pergunta que você faz quando você está conhecendo uma pessoa. Você acabou de conhecer a pessoa, você pergunta, você trabalha com o quê? Sim. Né? A primeira pergunta que as pessoas fazem para um adolescente que sai no ensino médio também é essa. Você vai prestar Enem para quê? Você vai fazer vestibular para quê? Porque isso já é um indício da profissão que a pessoa vai ter. Então, a partir de quando você entra na vida adulta, você deixa de ser o filho de fulano e passa a ser o profissional de. Então, isso é muito profundo, isso é constituinte da nossa identidade, entende? Mas não precisa ser negativo, isso pode ser positivamente constituinte da nossa identidade, porque você pode gostar tanto do que você faz que realmente aquilo te representa, aquilo é quem você é a lente através da qual você enxerga o mundo. Mas a gente precisa entender que isso é um privilégio, né? Se a gente olha a sociedade como um todo, é só uma parcela privilegiada da população que trabalha nessas condições, né? E muitas pessoas não podem nem sequer, por uma questão de necessidade mesmo, escolher com o que vai trabalhar, né? Porque se não trabalhar, não come. Então, eu acho que a gente tem que analisar de que trabalho a gente está falando, em que condição a gente está falando, né? Agora, o que é comum nas organizações é isso, as pessoas estarem exaustas, exauridas, se consumindo, tanto pela quantidade de trabalho, né, quanto pela qualidade do trabalho, que muitas vezes não está alinhado com os seus valores, com os seus princípios, às vezes sequer com as suas habilidades e competências, e o estresse, né, que está ali presente o tempo inteiro, gerando tudo isso. Então, a gente precisa pensar em soluções para isso. Sim. E que recursos que a psicologia positiva ela pode ajudar a trazer para ajudar a melhorar essa satisfação do trabalho, Renata? Como que a gente pode falar sobre isso?
Então, eu acho que, primeiro é uma mudança de... Receita não tem, né? Primeiro eu vou começar falando, eu sou totalmente contra receitas. Só as de bolo. Então, assim, receita não tem, mas coisas que a gente pode olhar e deve, né, é pensar no conceito de organizações saudáveis, né? O Csikszentmihalyi nos traz esse conceito de organizações saudáveis, que o capitalismo consciente atualmente também resgata, né? E a gente pensar como que é organizada essa empresa, vamos supor que seja uma empresa privada, né? Enfim, como é organizado esse ambiente, essa empresa, né? Há um espaço para as pessoas serem seres humanos. Há um espaço, o Raj fala, atualmente o Raj Sisodia, criador do capitalismo consciente, fala de empresas que curam, né? O que elas curam? Elas curam isso. Elas curam o fato da gente ter sido transformado em recursos. Tanto é que, durante um bom tempo, a gente utilizou a palavra recursos humanos. Eu sei que parece uma questão de só mudar o nome. E, na verdade, algumas empresas só fazem isso mesmo. Muda o nome para gestão de pessoas ou outro nome, né? Departamento de gente, até isso eu já vi. Eu falei, gente, mas departamento de gente, os outros são o quê? De bicho? Mas, enfim, tem de tudo por aí. Às vezes só muda o nome na plaquinha, mas de verdade, durante muito tempo, por isso que eu falei que a gente tem que voltar lá na Revolução Industrial, fomos sendo tratados como recursos, né? Recursos humanos. Recursos para quê? Para gerar maior produtividade para as empresas, maior lucratividade, em detrimento aí da nossa saúde, de uma série de coisas. Então, o que a psicologia positiva pode fazer? Em primeiro lugar, mudar esse olhar. Primeira coisa de tudo. Trazer uma outra perspectiva. Entender que nesse espaço que a gente adoece, a gente também floresce. E quais são as condições que mudam isso, né? Então, a gente tem algumas pesquisas que vão mostrar, por exemplo, que pessoas que têm atividades alinhadas ao seu propósito são mais felizes e realizadas no seu trabalho. Consequentemente, produzem mais, geram mais lucratividade, adoecem menos e uma série de coisas. Sabemos que tudo isso está relacionado ao engajamento, que o engajamento no trabalho é um preditor da felicidade no trabalho. Não tem como você ser feliz no seu trabalho se você não é engajado no seu trabalho. E que as taxas de engajamento no trabalho no mundo inteiro são baixíssimas. Né? No Brasil é 27% e no mundo 13%. Então, é muito pouca gente engajada no seu trabalho. E o que eu acho que a gente tem que pensar é assim, você tem a oportunidade de fazer aquilo que você faz melhor, aquilo que é a sua essência, aquilo que é o que você tem de melhor para entregar para o mundo, todos os dias no seu trabalho? E aí, se você fizer essa pergunta para as pessoas, você vai ver que não. Que não, porque as pessoas geralmente não têm autonomia, porque elas só conhecem partes dos seus processos. Elas não entendem, às vezes, sequer o que elas fazem, porque elas só sabem que elas fazem isso aqui, elas não entendem como que elas fazem se conecta com outras coisas da empresa. Né? Elas não sabem qual é o propósito maior da empresa, às vezes elas não se identificam com esse propósito, às vezes nem a própria empresa sabe qual é o seu propósito. Então, se a gente não tem propósito, se a gente não tem engajamento, se a gente não tem generosidade dentro das organizações, se a gente não tem resiliência, a gente não tem felicidade no trabalho, de acordo, por exemplo, com o modelo da Universidade de Berkeley. A gente tem vários modelos de felicidade no trabalho, mas todos eles, então você tem o FIB aplicado às organizações, você tem o modelo do Happiness Works, do professor George Dunstan, de Portugal, você tem vários modelos, mas o que eles têm em comum é as pessoas terem a possibilidade de trabalhar num ambiente que seja psicologicamente saudável, ou seja, um ambiente de segurança psicológica, um ambiente de confiança, um ambiente em que elas realmente podem ser quem são, né? Que elas tenham autonomia para
um escopo de autonomia, né? Talvez você não tenha 100% de autonomia, mas alguma autonomia sobre aquilo que você faz, sobre o seu trabalho. Que elas tenham relações respeitosas. Então, tudo isso vai influenciar na nossa percepção do trabalho como sendo um espaço para você usar suas forças de caráter, suas virtudes, poder florescer. Agora, quando você não tem isso, quando é só uma fonte de estresse, de preocupação, de pressão, muitas vezes de assédio e etc., em vez de ser, né, um espaço de florescimento, onde cada um está trazendo o que ele tem de melhor para colaborar, e aí eu acho que a gente precisa prestar atenção nas palavras que a gente usa, né? Se eu estou chamando um funcionário, antigamente era isso, um funcionário, ou seja, ele tem uma função. Aí a gente mudou para, sei lá, trabalhador, ou a gente mudou para empregado. Então é só uma relação de trabalho. Mas se eu estou chamando de um colaborador, que é o que a maior parte das empresas hoje chama, não é só um nome. Colaborador é aquele que colabora, ou seja, trabalha junto. De junto, labora, de trabalhar. Então, a gente trabalha junto. Junto para quê? Em prol de um propósito comum, de um objetivo comum, etc. Cada um dentro das suas particularidades. Agora, se eu não posso colocar as minhas particularidades no que eu faço, se eu não entendo que há um propósito conjunto, se eu vivo apenas uma sobrecarga de tarefas que me exaure ali no dia a dia, a gente tem todos esses impactos negativos que a gente falou antes. Então, a primeira coisa da psicologia positiva é mudar esse olhar para a gente ver como a gente muda esse ambiente de murchamento para um ambiente que favoreça esse florescimento. E passa por todas essas coisas que a gente está conversando aqui até o momento. Uhum. E é aquele caso, igual você estava comentando, né, Renata, que é a coisa mais comum. As pessoas que estão no trabalho, porque por uma questão da necessidade, elas não gostam, sabem que não é para elas, mas elas continuam. No setor público também tem demais isso. Demais! A estabilidade. O setor público tem muito. Muito. E outros, agora na área particular também, ainda mais com a pandemia, porque a pessoa tá com medo de não achar outro lugar. Então, aí agora que ela vai se agarrar mesmo. E aí, o que essa pessoa faz enquanto ela não pode abrir mão desse trabalho? E aquilo que eu sempre falo muito de responsabilidade quando eu faço minhas palestras também, porque eu não sou adepta daquela frase, larga tudo e vai fazer o que você gosta, né? Isso é muito falado, infelizmente, às vezes nesses meios aí, né, no meio digital, enfim, mas porque não é simples esse processo, isso é uma transição. Não, isso é muito fácil falar. Isso é muito fácil falar quando você está no conforto da sua casa, quando você tem sua conta bancária garantida, quando você sabe, aí você fala para as pessoas, né, larga tudo e vai ser feliz. Eu também não sou adepta disso. Eu acho que a felicidade, inclusive, não é essa felicidade de oba-oba, é uma felicidade calcada na realidade. Se não, para mim não é felicidade, é qualquer outro nome que você queira dar, mas ela é calcada na realidade. Claro que se você identificou que esse lugar está te adoecendo, te fazendo mal, e você já tentou todas as possibilidades e aquilo ali não funcionou, talvez você precise realmente pensar numa transição aí. Mas eu acho que antes disso, existem muitas coisas que a gente pode fazer. Por isso que eu gosto muito de um conceito da psicologia positiva que se chama job crafting. Crafting, em inglês, é algo como artesanato, né? Então, seria um trabalho artesanal. Seria você tecer o seu trabalho de acordo com quem você é. Então, muitas vezes, você não consegue mesmo mudar a tarefa que você faz, mas você consegue mudar a forma como você faz. Você não consegue, por exemplo, mudar a hierarquia, né? Você trabalha numa empresa, por exemplo, que é muito comando e controle, então isso significa que níveis hierárquicos vão ser muito rígidos e que você será literalmente controlado, e terá os impactos disso.
Mas você consegue colocar a sua natureza, a sua essência, quando você tem um autoconhecimento para isso, né? Porque se você não sabe quem você é, se você não se conhece, e aí a psicologia positiva, ela entra de braçada, né? Porque o que ela mais proporciona para as pessoas é esse autoconhecimento, uma estrada para um autoconhecimento calcado aí na ciência e não no oba-oba, para que as pessoas possam descobrir os seus caminhos individuais de florescimento. Porque o que faz um florescer não quer dizer que faz o outro. Então, eu acho que quando a gente realiza um job crafting, a gente já faz, todo mundo já faz isso em algum grau, gente. A gente já se adapta, nem que seja assim, ó. Você chega... Eu lembro de uma primeira empresa que eu trabalhei, era toda cinza. E eu gosto muito dessa cor, mas era um cinza meio morto, assim, não tinha cor nenhuma, não tinha nada. E eu lembro perfeitamente que o meu segundo dia de trabalho eu levei uma florzinha, minha apreciação da beleza e da excelência é minha primeira força. Então aquele lugar insípido, sem cor, sem vida, sem nada, assim, foi sem pensar, não foi de propósito, não foi pensando assim, eu nem sabia que existia uma coisa chamada job crafting. O que eu pensei foi, cara, tá muito feio isso, eu não vou dar conta de trabalhar desse jeito. Então eu levei um vaso com flor, eu pus um porta-retrato, eu fiz um não sei o quê. Quer dizer, uma intervenção estética que fez uma diferença imensa no meu bem-estar. Uma coisa desse tamanho, eu não estou dizendo que isso resolve todos os problemas no trabalho. Estou dizendo que você estar atento, você se conhecer a ponto de você saber que você pode fazer pequenos ajustes na sua tarefa, nas suas relações, no seu modo de entender o que você faz, né? Então, eu uma vez conheci uma moça que trabalhava no hospital, meu marido ficou internado um bom tempo quando ele teve dengue, ele ficou muito mal, quase morreu. E aí, então, a gente morou no hospital um bom tempo. E aí eu conheci uma moça que trabalhava de serviços gerais, né? Ela era faxineira do hospital. E ela tinha esse brilho no olhar, essa coisa de amar o trabalho, que me chamava muita atenção. E quando ela entrava no quarto, quando era dia dela limpar o quarto, era realmente diferente. E aí, na minha mente curiosa, né, meio cientista, eu tratei de puxar assunto com ela. E ela me disse a coisa mais linda que eu já ouvi, que era que na verdade é uma ressignificação do que significa o trabalho dela, que eu nunca vi nenhum outro profissional falar com tanta autenticidade disso. E ela disse que ela amava o que ela fazia. E assim, vamos pensar aqui um pouquinho. Você trabalhar com limpeza de hospitais, além de ser perigoso, porque tem contágio, tem não sei o quê, cara, não é nada agradável, porque você não limpa coisas agradáveis, concorda? Né? Porque as pessoas vomitam, as pessoas... Enfim, nem vou ficar aqui falando coisas escatológicas essa hora. Fato é que ela tinha esse brilho no olhar e ela falou assim pra mim, uma pessoa muito simples, e falou assim pra mim, olha, eu amo o que eu faço, sabe por quê? Porque esses doutor, e ela falou assim, doutor, não vou esquecer isso nunca, esses doutor aí, metido a besta, que acha que manda aqui no hospital, olha, eles são importantes, sim, é importante médico, mas se eu não fizer o meu serviço direitinho, nenhum paciente aqui vai ter saúde. Então, eu trabalho com saúde, eu sou uma profissional de saúde. E ela falou com aquilo com orgulho. E eu falei, você tem plena razão. Pode ser o melhor tratamento, o melhor, mas se pega uma infecção hospitalar, já era, né? Então, você ter esse olhar apreciativo para o seu trabalho, de você ver o propósito maior do que você faz, independe de se o seu líder ou o seu colega enxergam isso ou não, entende? Então, eu acho que tem uma parte que é sim das empresas, e graças a Deus, eu no capitalismo consciente tenho a oportunidade de ver empresas que estão, de fato, nessa transição, não acho que está pronto, acho que é uma transição. Mas eu acho que a gente tem uma
sempre uma responsabilidade sobre a nossa vida, sabe? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. E a gente pode realizar pequenas mudanças, mudando o nosso olhar para um olhar mais apreciativo, tendo mais espaço para exercitar as nossas forças, né? Os nossos superpoderes, ser quem a gente é, buscar relações mais autênticas, e para a gente se encontrar naquele trabalho, né? O trabalho é um reflexo de quem a gente é. Então, tanto é que quando a nossa vida aqui fora tá turbulenta, ali também fica, né? E vice-versa, porque é tudo vida, não tem essa separação. Então, cuidar dessa felicidade, eu acho que é algo que é da nossa responsabilidade, não é só do empregador, entende? É também, mas não é apenas. Assim, é um processo complicado, mas essa questão do trabalho, para quem não pode, enfim, no momento fazer o trabalho que quer, essa adaptação que você falou, é aquela velha frase, né? Ou você se adapta ou você sai, né? O ambiente se adapta ou você se adapta ou você sai fora. Mas a questão é que a gente muitas vezes precisa a gente se adaptar a isso. Isso que você falou foi uma coisa que eu fiz também, uma época aí a parte estética, isso também do ambiente, a estrutura de trabalho, enfim, ela desmotiva ou motiva, né? Tanto não é à toa que essas startups são tão coloridas, têm esses visuais tão bonitos e modernos, e dá gosto de você trabalhar em um ambiente assim bonito, né? A questão isso transmite um bem-estar também, isso transmite conforto. As estruturas da odontologia, né, da saúde pública, elas são horrorosas, né? É tudo de feio que você pode imaginar. A cor é feia, a estrutura é feia, né? E eu trabalhei com criança durante 15 anos, atendendo crianças, e, poxa, criança tem que ver bichinho, tem que ver coisas animadas. E, assim, a sala clínica, eram 4 cadeiras odontológicas, e as paredes, assim, aquela cor amarelada, né, que é bem típico da área de saúde também, aquela cor meio encardida. Mas é a cor fugido, cor de burro fugido, que a gente fala aqui em Minas. Os mineiros têm uns apelidos, umas palavrinhas legais aí pra gente falar. Mas assim, mas é a cor clássica dessas estruturas. Eles gostam de fazer porque para não aparecer que tá sujo, né? Então fica já a cor já fica sujo. E aí, assim, eu uma vez falei, gente, pelo amor de Deus, eu pedi permissão para minha gerente, né? Porque a gente tem um gerente. Eu posso colar umas figurinhas aqui? Eu fui na feira, que aqui é Paraguai, né? No auge, aqui Campo Grande é perto do Paraguai, que a gente tem essas feiras bem legais, assim, dessas coisas. E comprei aquelas figurinhas bem bonitinhas mesmo, de colar em parede, colar em caderno e tal, mas elas, que moderninhas, assim. Colei toda a minha parede, a minha parte, porque a dos outros dentistas ficou tudo sem graça, né? Eu falei, eu vou fazer diferente de vocês. E assim, e não era só para mim, era para mim e para a criança que eu ia atender também, porque claro. Dentista não tem medo de dentista, eu preciso quebrar isso. Então, assim, a gente precisa ser criativo também. É difícil, tem horas que dá vontade de chutar o balde. Mas, e também a questão de você ter, às vezes, se você quer muito fazer algo para se e você, talvez isso não traz um retorno financeiro, faça paralelamente, acha um horáriozinho no fim de semana, à noite, só para você sentir que você está produzindo algo que você gosta, até o momento que você se firmar. Olha, eu te diria que quando você conhece a sua essência de fato, as suas forças, você consegue sempre colocá-las em ação. Depende de você. Você vai fazer isso independente de você ter uma autorização ou de você ter... Porque, como eu falei, assim, a apreciação da beleza e da excelência é a minha primeira. A primeira coisa que eu fiz, fui lá e coloquei uma florzinha. É natural, não é forçado, não é uma coisa... Então, a gente sempre coloca, porque a gente não tem como ser uma outra pessoa, entende? Você não vira um avatar seu para ir para o trabalho. Você continua sendo a mesma pessoa. Então, se você é uma pessoa sensível, generosa,
Seja sensível e generoso no seu trabalho. Vai ser essa a sua força ali dentro. E é possível fazer isso, né? No trabalho, a gente desenvolve habilidades e competências interpessoais importantíssimas. É ali você tem a possibilidade de exercitar sua compaixão, ali você tem a possibilidade de exercitar a sua empatia, a sua inteligência emocional, uma série de human skills, né? De competências humanas. E é isso que realiza, né? E você se dedicar a um projeto que você gosta ou que você pelo menos topou fazer, porque você não está ali obrigado, né? As circunstâncias podem até estar te empurrando para algo que não é o objeto do seu desejo maior. Mas, de toda forma, você escolheu, de alguma maneira, estar ali, ainda que por necessidade. Então, já que eu estou aqui, está tudo errado, está dando tudo errado na vida, vamos imaginar alguma situação bem, né? Deixa eu fazer o melhor que eu posso aqui, né? Deixa eu ter, pelo menos, o bem-estar do dever cumprido, do que esse trabalho vai me proporcionar com o dinheiro que ele me paga, com os colegas que eu faço, entende? Então, assim, é uma mudança de olhar. Tudo na vida vão ter aspectos desafiadores e aspectos agradáveis, né? Aspectos desagradáveis e desagradáveis. Eu posso escolher olhar só para o que é desagradável, ou eu posso olhar, inclusive para as minhas restrições, como uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Porque se tudo fosse maravilhoso, ideal, faltaria o desafio. Então a gente sempre, entende? A gente sempre arruma uma forma de ficar reclamando. Então, em vez de a gente ficar reclamando, vamos ver o que eu posso fazer nesse ambiente, de que maneira, se é melhorando as relações, se é melhorando a tarefa em si, se é melhorando a minha atitude. Tem gente que já vai para o trabalho, já sai de casa reclamando, ai que saco, né. Cara, você já saiu da sua casa vai dar tudo errado, né? Então, e isso independe, sabe? Independe se você está no trabalho dos seus sonhos ou se você está num trabalho que realmente que é só uma necessidade, mas a gente sempre pode colocar a beleza de quem a gente é naquilo que a gente faz. E as organizações que são mais conscientes ou que estão buscando ser mais conscientes, elas podem sim fazer uma série de ações para que as pessoas tenham cada vez mais espaço de serem, de fato, colaboradores. Ou seja, de trabalhar juntos, de estar alinhado a um propósito maior, de ter condições de saúde física e mental melhor, e a gente sair desse modelo de que a gente vale a quantidade de horas que a gente trabalha ou o quanto a gente produz, né? Então, tem organizações que o que vale não é nem o quanto você produz, é o tanto de hora que você fica lá. Se você fica fingindo, mas você está lá, tá tudo bem, né? Então, esses modelos de trabalho, eles têm mudado muito, graças a Deus. E eu acho que esse é o nosso desafio na psicologia positiva, no capitalismo consciente e em diversos outros modelos, né? É trazer mais humanidade para essas relações de trabalho de uma forma que todos ganhem. Porque uma coisa que eu também não gosto eu não gosto nem de um vitimismo, o colaborador é explorado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu também não gosto dessa coisa de... né? Então eu tiro a minha responsabilidade e eu também não gosto desse discurso de que as empresas são más. Gente, olha, é o seguinte, se não tiver lucro, a empresa não se sustenta. Então, você não precisa escolher entre lucro ou felicidade no trabalho, ou lucro ou propósito, ou lucro. As empresas podem ser sustentáveis financeiramente, porque elas precisam pagar impostos, que se elas não pagarem impostos, a economia do país não gira, e a gente não tem melhorias sociais. E também a empresa tem uma responsabilidade com o planeta, com o indivíduo, e a gente com as empresas. Então, enquanto as pessoas não tiverem uma visão sistêmica da vida, né, e do trabalho,
eu acho que a gente vai ficar numa guerrinha que, na minha cabeça, não faz nenhum sentido. E aí a gente não chega na felicidade no trabalho. É. E a questão da autonomia é uma questão também bem problemática, né? As pessoas querem participar, querem colocar suas ideias, querem, enfim, mas isso maioria das empresas ainda não enxergam essa, e não enxergam não só que elas não fazem isso, não enxergam o tanto que elas perdem em não fazer isso, porque é o pensamento coletivo, né? Então, mas uma coisa também, Renata, que assim, o pessoal é o clássico, né? Que o pessoal reclama muito do trabalho, é desmotivação e o tédio da rotina, né? Que é Uhum. uma coisa que é difícil a gente escapar, porque tudo na vida tem um patamar, um platô, né? A gente não. E aí, o que você acha que. Acho que você falou já um pouco disso anteriormente, mas assim, o que pode. O que causa mais dessa desmotivação e o que poderia ser feito para ser melhorado esse ponto? Olha, agora eu vou falar uma coisa meio polêmica, assim, na minha opinião, então, eu deixando bem claro que não é a opinião de nenhum autor, na minha opinião, motivação é sempre intrínseca. A motivação é sempre do indivíduo, algo que vem dele. O máximo que eu posso fazer é gerar condições favorecedoras, mas se ele não tem dentro dele aquilo, porque motivação é dar o motivo à ação. Então, o motivo é da pessoa, não é? Entende? Se é um motivo externo, ou é uma coerção, ou sei lá o que é. Então, para mim, essa questão da motivação é do indivíduo. É claro que quando eu tenho um ambiente em que eu sinto confiança, e ultimamente eu ando prestando bastante atenção nisso, eu acho que um dos elementos fundamentais para se ter motivação é que o ambiente tenha segurança psicológica, né? Porque eu só posso ser quem eu sou se eu me sinto seguro em ser quem eu sou, em qualquer que seja o espaço. Pode ser numa relação, pode, né, uma relação amorosa, pode ser numa família, pode ser numa empresa, enfim. Então, acho que o primeiro ponto, assim, não dá pra gente falar de motivação e de engajamento sem a gente falar de coisas muito básicas, né? Que é segurança psicológica, por exemplo, para as pessoas poderem ser mais autênticas, né? Que são relações respeitosas, que é a cultura da empresa. A gente precisa entender quais são os valores que estão presentes na cultura daquela empresa. Cada organização traz consigo um conjunto de valores que está expresso na cultura da empresa. Esses valores não são aqueles que estão pregados na parede, como missão, visão e valores, gente. É o que realmente acontece dentro da organização. Cultura é a forma como nós fazemos o que fazemos. E é na cultura, ou seja, é no cafezinho, na hora do cafezinho, é onde a gente para o carro, né? Que forma que como as coisas acontecem dentro dessa organização é que vai ser mais ou menos atrativo para os indivíduos que ali estão. Então, quanto mais alinhamento a gente tiver entre os valores da empresa e os valores dos indivíduos que fazem parte dela, porque a gente fala assim, a empresa ou a organização, como se ela fosse uma coisa diferente da gente. Mas o que é a empresa? Entende? A empresa, você pode falar da empresa como o prédio onde você trabalha, o ambiente onde você trabalha. Bom, isso acabou de ir por terra, porque a gente está numa pandemia, está todo mundo trabalhando de casa e a empresa continua existindo. Então, a empresa não é o prédio, o lugar. A empresa são as pessoas que ali estão. Nós é que fazemos a empresa. E a cultura dessa empresa é reflexo dos valores da liderança dessa empresa. Então, esses valores, eles precisam estar alinhados com os valores dos colaboradores e os valores da cultura, eles precisam estar alinhados. Quando a gente tem uma falta de alinhamento, é muito difícil ter uma motivação, porque você sente que você está num lugar que não é o seu lugar, entende? Assim, eu não pertenço a esse grupo, eu não pertenço a essa comunidade.
né? Então, esse senso de pertencimento, essa importância, você sentir que o que você faz, de fato, contribui, né, para o resultado dessa organização, tudo isso vai ajudar na motivação. Agora, é o que eu falei, no meu pensamento, motivação é sempre algo interno. Quando a gente cria condições de ouvir o que motiva as pessoas que ali estão, de ter um relacionamento de segurança psicológica, de ir suprindo as necessidades mais básicas, né, até a necessidade de autorrealização dos indivíduos, aí eu acho que a gente tem condições mais favoráveis. Mas ainda assim, você pode ter uma super empresa com altas coisas legais e a alma da pessoa não está ali, porque ali não é o lugar dela mesmo, entende? Então, eu acho que a rotina, se para uns é algo que desgasta, para outros é algo que ajuda, porque a gente sabe que tem personalidades que se beneficiam muito da rotina, né? Então vai depender. Então, olha só, nós estamos falando de fatores de personalidade. Então, eu acho que quando há espaço para essa diversidade, sei que está na moda essa palavra, eu não estou falando só diversidade de gênero, também de gênero, também né, diversidade cultural, racial, enfim, mas quando também há espaço para diversidade dos modos de ser das pessoas, né, as pessoas podem ser quem elas realmente são, a gente consegue grandes avanços, inclusive consegue falar as verdades incômodas. Agora, quando eu deixo a minha essência no estacionamento e visto um personagem para o meu trabalho, isso não tem nada pior para a sanidade de ninguém, né? E aí a gente não consegue nada. Então, eu acho que a gente precisa cuidar da segurança psicológica, da confiança, de processos bem básicos para que a gente possa ir elevando isso, né? E dos valores. E aí, na pandemia, a gente viu que muitas pessoas tiveram que se reinventar, né, Renata? Por causa das mudanças, tiveram que adaptar, restaurantes foram para o delivery, quer dizer, cada um foi se ajeitando, professores foram para cá, gente que mexe com conhecimento para online, e cada um foi se colocando no seu lugar ali. Mas alguns tiveram prejuízos econômicos, nem todos, por exemplo, a área do turismo, enfim, não teve jeito mesmo, teve áreas que realmente não teve muito para onde escapar. Como que a psicologia positiva pode, assim, os princípios, o que a psicologia positiva pode ajudar nesse momento e pode ser aplicada para reacender essa esperança, né, das pessoas? Olha, tem um conceito da psicologia positiva que acho que é um dos meus favoritos de todos, que é o de crescimento pós-traumático. Eu considero que essa pandemia é um grande trauma na vida das pessoas. Porque trauma é tudo aquilo que a gente viveu sem estar preparado para. E ninguém nunca tinha condição de estar preparado para uma pandemia, porque ninguém nunca passou por uma pandemia antes. Ninguém que está vivo hoje passou por uma pandemia antes. Então, só por isso, assim, isso já seria um trauma. E como é algo que está sendo bastante sofrido para muitas pessoas, em diversos aspectos, né, muitos casamentos se desfazendo, muitas economias realmente sendo perdidas, né, pessoas perdendo tudo, pessoas perdendo vidas. Então, assim, muitos lutos, muitas perdas. Nós estamos vivendo momentos de muitas perdas. Eu gosto de pensar no conceito de crescimento pós-traumático. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, de um modo bem simples, é quando você, diante de um trauma, você não apenas usa sua capacidade de resiliência, que é voltar ao estado anterior, e sim você aciona em você seus recursos internos para você sair dessa situação melhor do que você entrou. Então, eu gosto muito de dizer assim, essa pandemia, esse vírus, ele chama Covid.
E na minha cabeça, toda vez que eu escuto Covid, eu escuto convite. Todas as vezes, desde a primeira vez que eu ouvi convite, porque eu acho que é isso, né? É um convite para a gente repensar nossos valores, para a gente repensar o modo como a gente está vivendo nesse mundo, porque isso tudo é consequência da nossa forma de viver no mundo, da nossa forma de consumir, dos nossos valores nas nossas relações, né? Acho que tem muita coisa aí, a gente é corresponsável não um único responsável e não culpados, mas todos nós somos corresponsáveis por tudo isso que a gente está vivendo. Tanto é que a solução só pode ser encontrada coletivamente. E aí, eu acho que quando a gente pensa que a gente pode aproveitar esse momento para nos conhecer melhor e usar esses nossos recursos, sabe? Eu falo que no fundo do poço tem uma mola. Então, quando a gente chega nesse fundo do poço, que é quando a gente vive um trauma, e a gente descobre essa mola, a gente descobre que a gente tem recursos e que a gente pode lidar com isso, é uma oportunidade para eu colocar em prática realmente e parar de só falar de psicologia positiva e viver a psicologia positiva. Uma oportunidade para eu descobrir quem sou eu e o que eu faço e quais recursos eu tenho, por mais simples que eles sejam, e começar a fazer. E quando a gente vai para a ação e deixa de ficar na reclamação e vai para a ação e vai dessa forma íntegra com aquilo que a gente tem de melhor, a gente começa a ver resultados. Né? Não é milagre, não fica milionário do dia para a noite, não é nada dessas bobajadas. É resultado construído, um dia após o outro, mas com a diferença de que você saiu do piloto automático e agora você está dono de si, no sentido de autoconsciente, para você poder escolher, você está escolhendo entregar para o mundo todo o seu daimon, né? Tudo aquilo que você tem de melhor. Porque, independente da religião, né, mas é o que vem na minha cabeça aqui agora, então eu vou dizer, é dando que se recebe. Então, São Francisco, é a oração de São Francisco, isso, né? E tem em hebraico a palavra dar e receber é a mesma, que chama Natan. Ela é Sou eu. que a gente recebe do mundo também. Então, eu acho que isso nos propicia esse crescimento. Travou, Salwa. Voltou. Então, deu. Então, antes que... Bom, acho que tô com medo do Instagram encerrar, porque ele já tá... Mas vamos... Pra gente não terminar assim, eu quero que você encerre. Então, falando dos seus projetos futuros, acho que a gente tem um minutinho aí, tem que ser meio acelerado, Renata. Não, então não vamos falar mais. Eu já falei muito. Vou deixar só um convite para as pessoas conhecerem o meu trabalho lá no Instagram, renata.livramento. Muito obrigada. Ai, Renata, eu não peguei aqui porque eu acho que é minha internet mesmo, mas enfim, o pessoal quiser conhecer mais o perfil da Renata do Livramento, vou deixar na legenda, pessoal, que ela tem muito projeto legal, muito conteúdo, a Renata, enfim, eu sigo ela e adoro todo o material dela, enfim. E eu queria agradecer por você ter participado com a gente. Muito obrigada. E até uma próxima. Né? E agradeço também as pessoas que estão aqui. Beijo para todo mundo, gente. Obrigada, beijo grande. Tchau, beijo, Salwa, obrigada. De nada, eu que agradeço. Tchau.